E aí, tudo bem? Que é o Igor Pinheiro do Inova Civil. Estou aqui com Rafael Albuquerque, Beleza. advogado. A gente vai comentar aqui um pouco sobre contratos dentro da construção, dentro da engenharia civil. Coloquei aí a headline, a thumb do vídeo falando do Luva de Pedreiro, porque eu sei que se eu não coloco alguma coisa relacionada a isso, você não vai clicar no vídeo falando sobre contratos de construção civil. Mas é muito importante esse conteúdo para que você possa se atentar de quem é a responsabilidade de algumas coisas que geralmente acontecem dentro da construção. Rafael Albuquerque, me conte aí quem é você e por que a gente tem que se atentar dentro de contratos da nossa querida engenharia e construção civil. Massa, Igor. Primeiramente, agradecer o convite, né? Eu me chamo Rafael Albuquerque, 10 anos de mercado, né? Nós temos uma firma de advocacia com 10 anos de experiência na parte empresarial e a gente também, tanto eu como meu sócio, nós somos professores universitários também de pós-graduação. E com esse assunto do Luva de Pedreiro em tona, né? A gente percebeu como veio em voga esse assunto de contratos. E a primeira coisa que a gente se lembra é o quê? Assinar um contrato sem assinar. Porque contrato, você só sabe se é bom quando você precisa. Então, a questão de contratos para o setor de construção civil ainda é bem mais delicado. Porque na situação, por exemplo, do Luva de Pedreiro, a gente teve uma situação financeira que está sendo ainda debatida, né? Ainda provavelmente vai ser judicializada. Mas para a construção civil, você pode até adentrar no aspecto até criminal, né? Assim, médico, se tiver um erro, né, mata uma pessoa. Se o engenheiro tiver um erro, mata várias. E como ele vai se resguardar em relação a isso? Então, eu acho que é muito bacana a gente estar tendo esse momento para chamar a atenção, né? Não vamos esperar dar problema para depois se preocupar. Não vamos esperar ter que assinar o contrato para depois saber se o contrato era bom. Então, vamos aqui tentar esclarecer algumas das dúvidas principais que acontecem no mercado. Show. E eu acredito que a gente pode, de grosso modo, subdividir aí em duas áreas. A área dos projetistas, que vai desenvolver a estratégia, o raciocínio do que vai ser construído, e a área dos executores de obra. Eu queria começar aqui pelos projetistas. Então, como projetista, vamos entender o projetista, o arquiteto, o calculista estrutural, o engenheiro que vai realizar o projeto hidrossanitário, o engenheiro que vai realizar o projeto elétrico. Se acontece algum erro dentro da obra, algum problema, como é que você pode verificar se aquilo ali é de responsabilidade do projetista e como ele pode se eximir caso não seja? Certo. Projetista é uma das profissões realmente mais delicadas na área da construção civil, né? O engenheiro calculista, ele é o que detém uma das maiores responsabilidades. Por quê? Porque ele está lidando com a questão, por exemplo, estrutural, né? Então, no mercado é comum, às vezes, o engenheiro até solicitar que fornecedores específicos façam os estudos preliminares. Porque eu vou dar um exemplo. Se acontecer um desmoronamento estrutural em um imóvel, primeiro vai tentar se localizar de quem é a culpa. E aí vai começar a investigação. E nessa investigação vai se passar pelo calculista. Agora, digamos que o calculista tenha se baseado para fazer os cálculos com base em estudos preliminares do solo que foram feitos por uma empresa que fez errado. Então, como o cálculo vai estar correto se o estudo estiver errado? Né? Então, é muito importante que o engenheiro calculista ele valide os fornecedores que vão fornecer os estudos preliminares, né? Para que os cálculos estejam corretos. E outro problema, se o cálculo estiver correto, mas tiver sido executado errado. Porque a maioria das vezes o calculista ele não faz a execução da obra, ele só fica ali na parte dos cálculos. Como é que ele vai fazer essa diferenciação? Quem foi que errou, se for calculista ou se for executor da obra? Então, ele tem que ter metodologias de, contratualmente, ele prever, deixar isso claro, de que a responsabilidade dele é pela entrega do cálculo, mas que de nenhuma forma, em nenhuma esfera, ele vai estar se responsabilizando pela execução da obra. E a execução da obra tem que ser tal qual como o cálculo. Porque o cálculo, às vezes, ali, uma pequena divergência de cálculo, aquilo vai afetar toda a estrutura. Então, realmente ele tem que fazer bem claro e fazer um termo de responsabilidade para que o cliente que vai contratar o executor de obra, ele declare conhecimento de que ele tem que exigir que o executor
siga fielmente os cálculos do projetista, né? Isso aí não se aplica só para o engenheiro, mas também para arquitetos, né, quando vão fazer esses cálculos. E realmente o executor, junto com o projetista, eles vão estar ali na linha de berlinda, eles vão estar ali na linha de frente para saber de quem foi o erro. Então, por exemplo, dentro do contrato, é importante ter especificado que se o erro de alguma informação dada por empresa de terceiro, eu eximo minha culpa, e todos os responsáveis têm que assinar esse contrato, desde da empresa que vai realizar o estudo do solo, desde a executora, ou é só o contratante, o contratado? Como é que funciona esse raciocínio? O principal, no caso, é em relação ao calculista com o cliente dele, né? E aí o que ele pode fazer é impor, comercialmente falando, que ele só vai pegar o projeto se os estudos preliminares vierem daqueles fornecedores específicos, porque são fornecedores que ele já conhece de mercado, já tem referência, já sabe que são pessoas comprometidas, que têm um trabalho sério, que ele pode realmente se basear, né? Então isso pode ser uma imposição comercial a ser colocada à mesa. Aí se o fornecedor erra, ele botou, não, eu quero que o fulano faça, mas mesmo assim ele errou. Mesmo assim ele errou, então no contrato ele vai ter que prever especificamente que todos os cálculos dele foram feitos tomando por base estudos preliminares de terceiros. E ele vai ter que especificar quais são os estudos preliminares que ele precisa. E ele vai ter que colocar lá dizendo, se o estudo desse estiver errado, e eu tiver feito o cálculo com base nesse estudo errado, e tiver acontecido algum problema, eu estou isento. Porque isso aí se afigura em culpa de terceiro, né? Toda a problemática aconteceu por conta desse terceiro aqui. E, obviamente, você tem que provar tecnicamente que aquele fato é verdadeiro, né? Exato. Só que aí também tem um fator de que, dependendo da situação, quem vai ter que comprovar o nexo causal do dano, a culpa, por assim dizer, quem for culpado, vai ser quem vai atrás da indenização. Então, o calculista não precisa se preocupar tanto em conseguir provar isso. Essa formação de prova tem que ser de quem vai pedir a indenização. Mas tem que se defender, né? Obviamente. Digamos, seja um imóvel, um condomínio. O condomínio teve prejuízo estrutural por conta de uma falha construtiva. Uma varanda que caiu no prédio, né? Uma varanda que cedeu. Então, ele vai ter que identificar. A pessoa que teve o problema na varanda que cedeu, que vai ter que identificar de quem foi a culpa daquele evento. Entendi. Isso também vale no mesmo raciocínio para o projeto elétrico, por exemplo. Se tem um incêndio, o projetista ele tem que verificar na hora da defesa dele, que vai ser necessário, que se aquilo que ele realizou foi extremamente bem executado pelo executor da obra. Isso. Se quem fez só o projeto elétrico, a distribuição do DR, o que quer que seja, demonstrar que ele entregou o projeto da forma com os cálculos corretos, né? Então ele não tem responsabilidade pelo executor. Aí é a mesma questão estrutural, a mesma lógica, né? Entendi. E aí, na verdade, então a gente tem uma sensibilidade bem grande com o executor de obra também, né? Em relação ao calculista, ao projetista, o maior cuidado que eu poderia dizer, primeiramente, são os estudos preliminares, né? Em segundo plano, ele se resguardar de que ele não vai se responsabilizar por qualquer tipo de acontecimento em razão de estudos errados, né? E ele também não vai se responsabilizar no pós, se a execução de quem vai executar o cálculo errar, não seguir exatamente o que está previsto no projeto. Certo. E a gente falou agora dos projetistas, queria entrar mais relacionado ao próprio executor da obra, dono de construtora. O que, de forma geral, é necessário se atentar no contrato do executor da obra? Quais são os pontos gerais para a gente ir especificando em pontos mais específicos, obviamente, como, por exemplo, aumentou a inflação, distrato, como funciona no geral? Como é que você enxerga esse geral aí para contrato de executor de obras de dono de construtora? Você falou um ponto muito bacana, que é a questão de inflação, né? Está assolando o país em vários aspectos. Construção civil não ficou de fora. Então, às vezes, você assinou um contrato, fez uma empreitada global, mão de obra mais material. Você já tem uma noção ali, você já trabalha no mercado, você já tem uma noção, faz um estudo prévio, pré-orçamento, já sabe mais ou menos quanto é que vai dar, você já coloca uma margem ali em cima, né?
Mas digamos que a inflação deu uma Disparou como disparada aconteceu. muito elevada e come tua margem, né? É importante ter no contrato um resguardo para isso. E dificilmente tem. Na área de construção civil, são poucos contratos que Eu vi possuem. muita gente São poucos se contratos que afundando. possuem. Porque, enfim, é uma realidade que a gente não pode descartar. A gente estava vivendo uma perspectiva econômica de queda de juros, de estabilização de juros, e aí sobreveio esses eventos aí de cisne negro, né? Pandemia seguida de guerra entre duas nações soberanas. E aí a gente tem esse cenário de inflação que a gente não sabe quando é que vai abaixar. Então, basicamente, pode colocar um indicador e falar no contrato. Se o indicador for maior do que X no período Y, a gente vai realizar a adição de todos os materiais relacionados ao indicador X, ou então a gente vai renegociar todos os valores do contrato e iniciar do zero, como se nada tivesse acontecido, tendo a possibilidade de paralisação da obra. Exato, eu colocaria o Índice Nacional da Construção Civil e segregaria mão de obra e material. Porque se tu fizer a empreitada global e tu não destrinchar o que é o quê, tu não vai conseguir aplicar o reajuste Então, da deixar inflação. extremamente Você tem que deixar claro e discriminado o que é a parte de material, o que é a parte de mão de obra. A parte de material, nem é recomendável a pessoa detalhar quanto é que vai ser de piso, de cimento, porque senão o cliente pode querer questionar item a item. É o valor global de material. E aquele valor global de material, ele vai estar suscetível a ter uma correção, né? Então, você pode colocar gatilhos de que se o Índice Nacional da Construção Civil ultrapassar o limite de X percentual, vai ter um reajuste daquele valor. Você pode colocar que isso daí seja feito a cada 6 meses, 3 meses, 1 ano, depende de quanto tempo vai levar aquela obra, né? Então, isso daí já vai ser caso a caso, mas é interessante ter essa previsão, porque senão pode ser uma obra que vai sair ou no 0 a 0, ou você vai pagar para trabalhar. Entendi. Porque se não tiver essa previsão em contrato, você tem um sério risco de não conseguir fazer o reajuste do valor. Em relação a distrato, chegou, rapaz, não está mais funcionando para mim esse tipo de negociação, quero cancelar. Como é que é feito? E se mesmo no contrato não tiver nenhum dispositivo específico dizendo que ele pode sair daquele contrato, ele pode quebrar esse contrato? Como é que funciona em relação ao distrato? Pois é, ninguém começa nada pensando em terminar, mas sempre tem que ter uma válvula de escape. Então, o fornecedor do serviço, o prestador do serviço, o engenheiro, quando ele for pegar uma obra, ele sempre tem que colocar uma válvula de escape. Porque ele pode começar a perceber que ele está tendo prejuízo, ou ele pode começar a perceber que não está mais valendo a pena por qualquer razão diversa. Ele tem que ter uma válvula de escape. E essa válvula de escape ela pode ser, por exemplo, eu quero rescindir hoje. Nós estamos na metade da obra. Eu vou fazer a medição do que eu já entreguei. Você vai me pagar o proporcional do que eu já executei. E eu vou dar um aviso prévio para isso. Eu vou dar um aviso prévio, por exemplo, de 30 dias. Então, eu vou continuar na tua obra durante mais 30 dias. No final desses 30 dias, a gente vê as medições que foram feitas do que foi executado. E depois eu estou livre da tua obra. E nesses 30 dias, o cliente vai ter um prazo para encontrar outra pessoa, né? E isso é muito importante, porque se não tiver essa previsão em contrato, teoricamente, você vai ter sérios problemas para conseguir rescindir, né? E, por outro lado, e se o cliente quiser rescindir no meio do caminho? Imagina que tu já comprou todo o material, boa parte dele. Já alocou até mão de obra extraordinária para conseguir executar aquela obra. E o cliente no começo, ou na metade, ou perto do final, quer rescindir. Fala que não quer mais. Não quer mais. Tem que ter uma cláusula penal, tem que ter multa, tem que ter penalização. Né? E penalizações que elas venham a realmente criar um freio da intenção do cliente. Porque se for uma multa pequena, ele pode fazer a conta e às vezes querer rescindir com o cara, fazer depois com o mestre de obras direto. Outra coisa muito importante que eu já vi acontecendo, o cliente depois contratando a equipe da empresa para fazer as obras. Tem que ter uma cláusula de vedação de contratação de pessoal. O cliente não pode contratar o teu pessoal da obra
para fazer os teus serviços. Da mesma forma que o cliente, ele é necessário ter, por exemplo, agora olhando para o lado do cliente um pouco, se a empresa que está executando a obra está fazendo um trabalho completamente abaixo do esperado a nível de qualidade, isso pode se colocar uma cláusula no contrato com qualidade mínima, sendo que qualidade é algo muito genérico. Qualidade, tá sem qualidade a obra, tá? Como é que pode proteger, olhando o lado do cliente, a não pegar, muitas vezes, um profissional que não tem a capacidade, porque está acontecendo muito no mercado, gente que quer se meter numa área que não tem nenhum domínio e acaba fazendo um péssimo serviço. Como é que o cliente pode se resguardar isso para depois procurar um profissional que realmente tenha entendimento de realizar um serviço de qualidade? O principal ponto é o projeto. Se a obra não estiver sendo executada em conformidade com o projeto, não paga. Então, o ideal para o cliente é sempre fasear os pagamentos, né? Você é quase uma medição. Então, você vai fasear, quando ele terminar essa fase, tem um aporte, e já recebeu uma antecipação antes, mas você sempre vai fazendo e fazendo pagamento por faseamento. Se tiver em desconformidade com o projeto, refaz. Vai ter que refazer. Mas, por exemplo, questão de acabamento. É algo que você olha assim e diz, rapaz, isso aqui claramente não está correto. Como é que você vai colocar no contrato? Tá conforme ao projeto. Mas você claramente vê que a coisa está de baixa qualidade. Pois é, tem acabamentos que são grosseiros. Exato. Né? Por exemplo, um desnível no piso. Como é que você pode estabelecer isso, entendeu? Assim, você pode colocar em contrato que vai ser executado, os serviços vão ser executados com qualidade, né? Dentro de qualidade de mercado, bem com acabamentos adequados, né? E aí vai entrar a questão da razoabilidade. Tem coisas que realmente não tem discussão. Realmente, você olha, você vê que está mal feito. E tem coisas que podem ser aquele pelinho-ovo, aquele preciosismo demais do cliente. E aí, nesses pontos, já vai ter o debate. E a gente sabe que em determinadas situações existem normas técnicas, né? Que regulamentam como você deve fazer um assentamento de piso da forma correta, né? Como você deve fazer determinadas execuções. E aí, quando tiver uma norma, você fala, olha, eu executei de acordo com a norma técnica que regulamenta esse tipo de serviço. Claro. Então... Que é um dos pontos a ser colocado em contrato para o cliente não ficar buscando pelo em ovo, que vai ser realizada a execução conforme a norma brasileira. Para que ele não fique, mas deveria ser assim, porque meu tio, avô, falou que sempre fez assim, dessa forma você está fazendo diferente. Não, pois é, justamente. Outra coisa, se ele executa, tá tudo bem, tudo certo, e começa a aparecer problema depois. É sempre importante colocar, no caso aqui do empreiteiro, quando ele, por exemplo, vai construir um imóvel, vai construir uma casa, ele tem que colocar no contrato as exigências de manutenção preventiva. Porque vai ter a garantia legal da execução da obra. Garantia legal de quanto tempo? A garantia legal ela vai variar de caso a caso, tá? Mas tem que se destrinchar. O ideal é no contrato você destrinchar a garantia legal e você logo abaixo informar quais as manutenções preventivas que você deve ter. E para cada tipo de item, você vai ter que ter uma manutenção preventiva. Né? Então, as janelas, às vezes, tem que ter uma vedação de silicone. Você tem que ter uma manutenção preventiva de trocar aquele silicone a cada X tempo. Né? E aí você vai começando a colocar algumas manutenções preventivas que têm que ser adotadas para não prejudicar a garantia. Porque você pode falar, olha, eu não vou executar a garantia. Eu, como empreiteiro, não vou aqui assumir esse prejuízo da garantia porque vocês não fez essa manutenção preventiva. Você não conservou da forma adequada esse item específico, né? Então, isso é muito importante estar previsto também. Entendi. Rafael, eu acho que deu para dar um panorama geral. Eu queria que tu desse o recado final para o pessoal que está assistindo em relação a essa conversa que a gente teve e como é que quem quiser ter um contrato bem elaborado, bem especificado, pode te achar.
Você pode colocar no Google, pinhoemalbuquerque.com, né? É nosso site, a gente tem um Fale Conosco, para a gente poder conversar. Mas realmente é importante, é aquela questão. Primeiro, o papel aguenta tudo. Sim. A mesma lógica da planilha aguenta tudo, né? Mas nós só sabemos se um contrato é bom quando você precisa dele. Então, não aguarde precisar do contrato para você saber se ele é bom. Né? Aqui a gente só pincelou algumas das várias coisas que a gente tem que ter atenção. E tem situações que vão ser personalizadas caso a caso. Então, vamos ler o contrato antes de assinar, porque às vezes o empreiteiro ele já chega para um cliente de um porte maior, ele tem que submeter, às vezes, as cláusulas do cliente. Uhum. Então, leia antes de assinar. E se você for fornecedor do contrato, faça um contrato bom, que vale resguardar. Sempre pode negociar o contrato. O contrato sempre é passível de negociação, você pode falar sempre com o cliente. O cliente é grande, ele tem esse contrato tradicional, ele tem cláusulas a serem negociadas. Cláusulas a serem negociadas. Testemunhas são importantes. Testemunhas tem que ter, senão você não consegue executar um contrato, você não consegue negativar um contrato, então tem que ter. Como é que vai ser a vistoria? Como é que vai ser a formalização da vistoria? Né? Então, são muitos detalhes importantes e você, se receber um contrato, leia, negocie o que você se sente desconfortável, mas não o que você, apenas sobre o ponto de vista comercial. De preferência, dependendo do porte do contrato, contrate um advogado, porque tem cascas de banana que o leigo não consegue pegar. É a vírgula, é só a sagacidade que o advogado tem no dia a dia de conseguir encontrar que ali é uma casca de banana. Que o engenheiro não vai ter. O engenheiro vai ver questões comerciais, aumento de pagamento, forma de rescisão, valores, sim, mas são outros detalhes que você vai conseguir. Então, é isso. É sempre ler. Isso se aplica a tudo. A tudo. Contrato de maquinário, vai precisar contratar máquina pesada. Não, perfeito. Tudo leia. Leia. Não aguarde. Foi o que não aconteceu com o querido Luva de Pedreiro, não leu o contrato. A alegação do Luva de Pedreiro, né, o que ele alega nas entrevistas é que ele assinou o contrato sem lei. E aquela famosa confiei. E o fato do confiei, ele está errado. Se o contrato... Pronto, uma pergunta que fiquei curioso. Não estou entrando no caso dele, porque a gente não pode opinar no caso dele. Mas vamos supor que alguém tenha assinado um contrato sem ler e sem saber, mas ele assinou, tinha as testemunhas, e o contrato ele foi realizado de uma forma que penalizasse muito a pessoa que não leu. Isso juridicamente conta? É possível realizar o distrato ou não? Assinou, está assinado e acabou. Assinou, está assinado e acabou. Tá. A gente costuma dizer no direito que contrato é lei entre as partes. Contrato pode quase tudo, só não pode ir contra a lei. Então, tem muita coisa que você tem liberdade para dispor e prever em contrato. Por isso que é tão delicado. Nesse caso, é melhor uma possível negociação para não ter que ir para justiça final. É aquela história. Eu também costumo dizer o seguinte. Às vezes você pula uma fogueira. Porque tem coisas que você às vezes não vai conseguir negociar, mas você segue adiante para não perder o negócio. Mas tem coisas que não adianta o risco. E são coisas tão óbvias que não tinha por que não ser negociado. Quando você percebe que o cliente ou fornecedor não está disposto a negociar aquele item específico, você já tem que levantar uma suspeita. Entendi. Às vezes é uma coisa tão óbvia, é do bom senso. Então, às vezes você tem que pular uma fogueira, porque é aquela história, você não pode ficar na mão de ninguém. Se você tiver um contrato ruim, você vai ficar na mão de outra pessoa. Perfeito. Certo? Doutor Rafael Albuquerque, muito obrigado. Se você gostou, clica no botão aí de gostei, se inscreve no canal. Em breve a gente bota mais conteúdo aqui no canal do YouTube. Até mais.